Dei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez podemos nos reunir na presença de Deus para adorar, para cultuar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós temos entendido e aprendido que o culto acontece no nosso coração. A nossa vida deve ser uma vida de adoração e devoção a Deus. Portanto, aí onde você está, na sua casa, juntamente com a sua família, nós vamos juntos e juntas, em um só coração, em um só espírito, adorar ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 16. Livro dos Salmos, Salmo de número 16. Cujo título na minha Bíblia está O Santo de Deus. E nos diz assim a palavra do Senhor: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue, e os seus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o texto da palavra de Deus é um hino de Davi, onde ele reconhece o senhorio, a majestade, o poder, a segurança que só Deus pode nos dar. Nós estamos vivendo isso nos nossos tempos de forma concreta. Só Deus pode nos guardar seguros. Nós estamos percebendo essa enfermidade que ataca o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, chegando cada vez mais próximo de nós, perto e alcançando casas de pessoas conhecidas. Temos sofrido na pele com isso que tem acontecido com o nosso país, com o mundo inteiro. Mas também somos desafiados e desafiadas
a confiar no Senhor. É tempo, meu irmão e minha irmã, de nós adorarmos a esse Deus. O salmista diz assim para nós: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti, né? E ele diz uma coisa muito interessante no versículo 3. Ele diz assim para nós: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Eu gosto muito de lembrar para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que os santos que há na terra somos nós, homens e mulheres separados para Deus. A minha vida, a sua vida é separada para adorar a Deus. Somos adoradores e adoradoras desse Deus tremendo, deste Deus maravilhoso. O texto é tão perfeito que ele diz assim: até enquanto a gente está dormindo, ele aconselha o nosso coração. Alegre-se, pois, o seu coração. Mesmo diante das adversidades, diante das lutas, alegre-se o seu coração e o seu espírito exulte no Senhor. Esteja sempre à presença desse Deus. Tenha sempre nos seus lábios um hino de louvor, um cântico de adoração ao Senhor. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos adorar ao Senhor com um cântico, juntamente com a nossa irmã Vânia. Adoremos, louvando ao Senhor. Vamos louvar? Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai teu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Amém. Após este cântico de adoração, nós vamos neste tempo ter uma palavra de oração. Eu quero te convidar, feche seus olhos. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter a mesma reverência que nós temos quando estamos no templo. Esse é um desafio novo para todos nós, para todas nós. Portanto, feche seus olhos, mesmo aí na sua casa, com a sua família, mesmo que haja crianças brincando, mesmo que haja vizinhos com um pouco de barulho. Feche os seus olhos agora, acalme o seu coração, eleve o seu pensamento a Deus. Pense que você tem um Deus que foi o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus criador, criador do céu, da terra, do mar. E aí a gente pode trazer à nossa memória as imagens que temos visto da criação do nosso Deus, a grandiosidade das montanhas, dos mares, das ilhas, dos peixes, das mais diversas formas de criação. E quão preciosa é a humanidade, a obra-prima do Senhor. Senhor Deus, na Tua presença nós estamos nesta noite para Te adorar, para contemplar na beleza da Tua santidade. Paizinho,
é tão diferente, é tão difícil para nós esse tempo em que nós vivemos, mas nós queremos clamar ao Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, tocar em cada mente, em cada coração. Senhor, nós queremos ser adoradores e adoradoras por excelência. Nós queremos, ó Deus, viver em adoração ao Senhor, independente da circunstância, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós queremos, ó Pai, estar na Tua presença, Te adorar. Ó Pai, como o salmista disse, ó Pai, ele tinha prazer de estar junto com os santos, junto com aqueles e aquelas, ó Deus, que são separados para Ti. Ó Pai, nós também temos essa alegria, nós também temos o prazer de estar na Tua casa com os nossos irmãos e irmãs. E ó Pai, tem sido tão duro para nós estarmos distantes, mas ó Pai, nos ensina, mesmo distante, aonde estamos, nós queremos Te adorar, nós queremos Te glorificar, nós queremos bendizer o Teu santo nome. Por isso, Pai, recebe nessa noite, no Teu trono de graça, a adoração do Teu povo, a adoração de cada irmão e irmã, de cada família. Recebe, Senhor, a nossa adoração, é a nossa oração e já a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos o privilégio de adorar a Deus, e quando nós adoramos, nós trazemos à nossa memória a grandiosidade do Deus que nós servimos. Não tem como nós nos percebermos o quão pequenos nós somos, o quão carente da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor nós somos. Por isso eu quero te convidar para que você possa ler comigo Atos 2, versículos 22 em diante, quando Pedro, ali cheio do Espírito Santo, começa a ensinar a igreja, o povo que estava ouvindo, os discípulos e aqueles e aquelas que foram, que receberam o Espírito Santo, falarem suas línguas diferentes e se entenderem, e muitos achavam que eles estavam embriagados, mas Pedro se levanta e fala, não, eles não estão, está acontecendo o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito. E no versículo 22 ele diz assim, varões israelitas, atendei a esta palavra, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio, a presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Amém. Meu irmão e minha irmã, assim como Davi nos falou lá no Salmo de número 16, a palavra do Senhor é confirmada aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ele não permitirá que o teu santo veja corrupção, referindo-se à presença e à pessoa de Jesus Cristo, mas ele fala desse Jesus que é o Santo de Deus, o Santo de Deus que nos perdoa, o Santo de Deus que nos justifica, o Santo de Deus que nos lava de todo o pecado, o Santo de Deus que rompe os grilhões da morte. E a esse Jesus que nós vamos orar nesse momento, confessando os nossos pecados. É um tempo de arrependimento, é um tempo de reconhecer que nós falhamos, que muitas vezes a gente pensou, será que vai dar certo? Será que eu vou sobreviver? Será que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não estou fazendo? Será que tem algumas vidas que devem sofrer mais do que outras? Nós às vezes cometemos pecados por pensamentos, por palavras, por sentimentos, erramos, e é um tempo de nós pedirmos a Deus perdão. Pai, perdoa-nos, quebra
todo agrilhão de morte, quebra, Senhor, todas as algemas, todas as amarras e traz a libertação para o teu povo por meio do conhecimento da tua palavra. Oremos silenciosamente ao Senhor. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstram amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus demonstram amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que eu amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que eu amar. Amém. E a palavra que eu quero compartilhar com você, para que você guarde no seu coração. Versículo 28 novamente, Atos 2, 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, glória a Deus. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Jesus é o próprio caminho da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos a certeza que um dia estaremos juntos com Ele, glorificando ao Pai. Nem permitirás, que a gente sofra nessa vida, mas Ele nos enche da alegria e da esperança. Isso é o que Jesus Cristo faz por mim e por você. Por isso nós vamos louvar e adorar ao Senhor neste momento. A palavra do Senhor nos ensina que o louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, o louvor tem que estar em mim, na minha ação, tem que estar em você, nas suas ações, nos seus pensamentos. Uma das formas de nós louvarmos ao Senhor é trazendo até o Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria dizer para a igreja nessa noite que nós precisamos vigiar nessa área. Essa semana, conversando com a nossa tesouraria, conversando com o nosso irmão sobre as nossas questões financeiras, como anda a situação financeira da igreja, nós ficamos bastante preocupada, eu fiquei, confesso a você,
porque nós tivemos uma queda muito significativa na nossa arrecadação. Nós tivemos uma queda beirando aí os 15% referente ao mês de março em relação ao mês de fevereiro. Então, no mês de março, nós já tivemos a interrupção dos nossos cultos presenciais, e a gente sabe que muitas pessoas, né, fazem do momento do culto o seu espaço para ofertar. E para nós é muito estranho, devo confessar que é muito estranho, para quem não tem o hábito de usar um banco para fazer ali o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Mas, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você, a igreja, ela precisa se manter. Nós temos os nossos compromissos, nós temos os nossos projetos, e conversando essa semana com o nosso irmão Antônio, eu dizia para ele assim, olha, precisamos mudar essa história, precisamos nos manter firmes e fiéis diante de Deus, porque nós temos aqui um projeto de construção, nós temos aqui um projeto de mudança, então nós precisamos da fidelidade da igreja. E eu quero compartilhar com você então um texto que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 6. E eu quero assim que você deixe essa palavra entrar no teu coração e pense nela em relação à sua vida financeira, né? Que você possa perceber a importância da sua participação. Você que é membro da igreja, quando nós somos membros da igreja, quando nós assumimos o compromisso de ser membro da igreja, nós assumimos o compromisso de sermos dizimistas. E diz assim a palavra, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meu irmão e minha irmã, o texto segue, se você quiser continuar a leitura, amém. Mas tenha essa certeza, não é um pesar, não é com pesar ou com tristeza que a gente oferta na obra de Deus, mas é com gratidão, é com alegria, é reconhecendo e entendendo o privilégio que é de saber que nós somos participantes. Como a gente diz na Santa Ceia, nós declaramos isso por um ato de fé, nós somos participantes do corpo de Cristo. E a igreja, ela é este organismo vivo, parte do corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo. E aí a gente tem o nosso compromisso, porque nós somos também uma igreja institucional, nós temos os nossos compromissos com o nosso governo, com as nossas contas. Então é um tempo de nós entendermos o lado espiritual, que é consagrar a sua vida financeira, dizer, não só a minha vida espiritual, mas a minha vida financeira também anda com aquele que é sagrado, também anda junto com o Senhor. É um tempo de consagrar o dízimo, consagrar a oferta e manter a sua vida também em consagração, servindo ao Senhor. Portanto, que você possa nessa semana ver um dia, um horário, um momento. Se você tiver dificuldades, não deixe de pedir ajuda, nós podemos ajudar, estamos à disposição, mas não deixe de depositar o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar pelos nossos dízimos. Pai, consagramos diante do Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, mas acima de tudo a nossa vida. Queremos, ó Pai, caminhar em fidelidade contigo. Queremos caminhar, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Por isso, Pai, eu quero, nesta hora, consagrar cada dízimo, cada oferta, consagrar o trabalho que o seu povo tem feito. Quero, ó Deus, consagrar cada vida, cada lar, cada família. Quero, ó Deus, clamar a tua misericórdia sobre aqueles, ó Deus, que passam necessidades. Que nessa hora a sua igreja, ó Pai, continue se levantando firme, continue se levantando forte para ajudar aquele e aquela que tem necessidade. Ó Pai, aqueles irmãos e irmãs que não estão conseguindo trabalhar, ó Pai, que estão com as suas vidas financeiras complicadas. Deus, tem misericórdia e reverte esta história. Clamamos a Ti, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Faz a Tua obra, faz o Teu querer e abençoe, ó Pai, essas ofertas, esses dízimos, que eles possam se transformar em bênção na vida de cada irmão e cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
eu quero ainda aproveitar esse tempo de oferta e trazer uma palavra de gratidão. Agradecer a esta igreja que tem contribuído e tem levado o seu quilo de alimento lá na casa da irmã Socorrinho. Nós achamos por bem, né, como se fosse um drive-thru de entrega de alimento. Então, se você tem 1 quilo de alimento na sua casa, que você pode ofertar um pacote de arroz, de feijão, macarrão. E nós temos pedido também produtos de limpeza, de higiene, detergente, sabão em pó, coisas que vão ajudar a compor essas cestas que estão sendo distribuídas a famílias que necessitam. Então é a hora também da igreja ofertar não só, né, o seu dízimo e a sua oferta, mas contribuir levando o seu quilo de alimento, que certamente vai abençoar uma vida, vai abençoar uma família, e o nome de Jesus é glorificado quando nós estendemos a nossa mão ao próximo. Muito obrigada, igreja, pela pronta resposta de vocês. Você que ainda não passou na casa da irmã Socorrinha, aproveite essa semana. Lá no nosso grupo da igreja tem o endereço dela. Qualquer dúvida você pode me mandar mensagem que a gente está à disposição. Deus abençoe. Vamos continuar louvando ao Senhor. Isso é a canção de quem tristeza não tem, não. Entre na roda, choro, sai de moda, é alegria que vem. Mas não se torture, pois não há quem ature. Ao lado de gente triste a ficar. A vida é linda e será mais ainda ao ver que você está com canta. Vem, vem, vem cantar essa alegre canção. Vem, entre na roda, choro, saia de moda, é a alegria que vem. Mas não se torture, pois não há quem ature. Ao lado de gente triste a ficar. A vida é linda e será mais ainda ao ver que você está com Cristo a cantar. Ao ver que você está com Cristo a cantar. Ao ver que você está com Cristo a cantar. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus, amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu
depois desse tempo precioso de louvor, eu quero te convidar a ler um texto da Palavra do Senhor, que é um acontecimento bastante conhecido. Eu tenho certeza que você já leu e releu e já ouviu esse texto diversas vezes, mas é um texto que fala muito ao nosso coração, dentro desse contexto aí de uma semana após a morte e a ressurreição de Jesus. A gente ainda pensa os sentimentos que estavam ali envolvendo os discípulos e aquelas famílias mais próximas, né, as mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. E eu quero ler com você Lucas capítulo 24, o texto que fala do caminho dos discípulos que estão no caminho de Emaús. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13 e eu te convido que você possa orar, ler esse texto em oração, que o Espírito Santo vá ministrando ao teu coração, abrindo os teus olhos, abrindo a nossa mente, para que o Senhor possa mesmo falar conosco nessa hora. Vamos ao texto, então, Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E eles lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de que ia passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com ele, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, enquanto ele pelo caminho nos falava, enquanto ele nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, Pai? Diante da Tua palavra estamos, carentes da Tua misericórdia. Humildemente clamamos
Fala conosco, Pai. Abra os nossos olhos, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Paizinho. E que possamos, ó Pai, ser alimentados como teu povo, fortalecido, um povo, ó Deus, que tem forças e coragem para continuar a caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, esse é um dos textos da palavra de Deus que é quase que impossível a gente ler e não imaginar o cenário que estava acontecendo. Nós gostamos e eu particularmente gosto muito de perceber como a tristeza tem aqui o papel de mudar a visão ou de praticamente cegar os discípulos diante da maravilha que eles estavam. E eu sempre tenho para mim e me preocupo muito com o sentimento da tristeza. A tristeza é um sentimento perigosíssimo. Nós vamos nos lembrar lá de Esdras, né, quando ele vai dizer o quê? Alegria tem que estar no nosso coração, porque a tristeza, ela vai nos desmoronando, ela vai nos deixando cada vez mais desanimados e sem forças para continuar a nossa caminhada. Aqueles discípulos, eles estavam vivendo um momento de profunda tristeza. Talvez a gente esteja num momento semelhante como o povo brasileiro, momento de tristeza, no momento onde nós tivemos as nossas vidas de alguma forma pausada. Nós tivemos que parar com muitos projetos, muitos sonhos, muitas ideias que havia na nossa mente. Nós tivemos que dar uma pausa na nossa vida e isso de certa forma gera uma tristeza no nosso coração. Tristeza ao ver pessoas morrendo aos montes. E eu fiquei pensando essa semana nisso e um pensamento veio à minha mente: morreu uma pessoa. Mas pastor, não foi uma pessoa que morreu, foram várias pessoas, mas essas várias pessoas, ela era uma pessoa na vida de uma família, na vida de um amigo. Quem morreu foi um pai de família, foi uma mãe de família, foi um filho, foi uma filha, foi um avô, foi uma avó, foi um irmão, foi uma irmã. Uma pessoa morreu na vida de uma família. E nós estamos sofrendo, e essa tristeza de ver as pessoas perderem entes queridos é um perigo. Porque se nós não nos cuidarmos, se nós agora não focarmos na cruz, não olharmos para Jesus, nós corremos o risco de permitir que a tristeza venha nos cegar ao ponto de não percebermos que Jesus vive, venceu a morte, está vivo e caminha comigo e com você. Mesmo diante disso tudo que está acontecendo, Jesus está caminhando comigo e com você. Ele caminha conosco, como nós lemos na palavra de Deus. Então, aqueles discípulos, eles estavam tão cabisbaixos, tão entristecidos, olhos tão emaranhados, e que eles estavam ali na sua dor, na sua angústia, não percebendo que Jesus estava caminhando ao lado dele. E eu quero dizer isso para você, meu irmão e minha irmã. Cuidado, para que diante das tristezas deste mundo, a gente não perca a percepção, a noção e a certeza pela fé de que Jesus está vivo e mesmo na nossa tristeza Ele caminha do nosso lado. O texto também fala para nós um momento onde a esperança daqueles discípulos ela é colocada em xeque. Aquela esperança dos discípulos, de alguma forma, ela foi deixada de lado. Eles perdem a sua esperança. O texto diz para nós que eles conversando com Jesus, eles vão falar assim: você não sabe o que está acontecendo? Você é o único que não sabe? Olha, nós temos Jesus Nazareno, né? Ele era tudo para nós. Quem que ele é? Ele era profeta, ele era poderoso em obras, ele era poderoso em palavras, diante do povo, diante das autoridades, diante de Deus. Ele era uma pessoa assim, fora do normal, ele era o nosso tudo, né? Nós esperávamos que ele seria aquele que vinha nos salvar, mas ele foi entregue à morte, ele foi entregue pelas autoridades e eles o crucificaram. Perceba, meu irmão e minha irmã, que aqueles discípulos, eles estão tão cegos pela tristeza, que agora eles perderam a esperança. E é muito interessante, porque eles estão dizendo de um Jesus
poderoso. Eles estão falando para Jesus. Ele era um varão poderoso, poderoso em obra, poderoso em palavras, e nós esperávamos que ele é que viria redimir o seu povo, né? No versículo 21, nós esperávamos, a nossa esperança estava nele, mas agora já é o terceiro dia, ou seja, a esperança daqueles homens foi uma esperança curta, uma esperança limitada, uma esperança que estava ali pautada não na fé, mas estava pautada naquilo que eles estavam podendo ver. Enquanto eles estavam vendo o agir poderoso de Jesus, eles estavam crendo e tinham esperança. Mas a partir do momento que eles não podiam ver, eles se esqueceram aquilo que Jesus havia dito. Porque Jesus havia dito que iria morrer, que iria passar pela morte, mas que estaria vivo e que iria ressuscitar. Portanto, eles tiveram ali aquele momento, e é interessante que ele fala assim, é certo, né, que algumas pessoas afirmam que ele vive, mas como a gente não viu, né, mas não viram, então a gente não sabe se realmente isso é verdade. Mas aí a gente vê Jesus, e Jesus, ele chega para aqueles homens no momento em que eles estavam aqui, cansados. Eles tinham andado aí cerca de uns 13 quilômetros de estrada de terra, a noite já estava caindo, os perigos da noite, a gente sabe, né, perigos de assalto, eles estavam correndo risco, então eles acharam um lugar, vamos dormir, vamos ficar aqui nessa pousada, vamos dormir e amanhã a gente continua a nossa caminhada, né, sabe lá para onde. Então eles estavam ali já com frio, eles já estavam com fome, eles estavam sem esperança, eles estavam cheios de tristeza e diante de todos esses sentimentos, estavam com medo da noite, eles resolvem parar ali. E Jesus então, depois de já ter chamado a atenção deles, como são nécios, como são tardos para crer, a palavra está sendo proclamada, a palavra está sendo proferida. E ainda hoje a palavra de Deus tem sido anunciada, e quantas pessoas estão assim, tardos de coração, nécias, não estão ainda crendo na palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, que nós venhamos a ser homens e mulheres de fé, creia na palavra de Deus, não seja, né, como esses discípulos, tardos e nécios de coração. Está ouvindo a palavra de Deus, creia, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele caminha comigo e com você. E aí diz o texto que Jesus faz de conta que vai passar direto. Não, peraí, eu vou passar direto, eu não vou entrar, vou continuar minha caminhada. Faz menção de quem vai continuar a caminhada. E aqueles discípulos com medo falam assim, não vai não, é muito perigoso. A noite já caiu, ó, já é tarde, as estradas são perigosas, fica aqui com a gente, vamos entrar. E aí diz o texto para nós, que ao dizer fica conosco, né, porque é tarde, já declina o dia, Jesus entra para ficar com eles. E Jesus é tão lindo, e por isso a importância da mesa para nós, povo cristão, né? Ele senta à mesa com aqueles discípulos, e diz o texto que Jesus pegou o pão, e é tão fantástica a maneira como Jesus, ele parte o pão, né? Diz o texto que ele sentou à mesa com eles, tomou o pão, ele abençoou, e tendo partido, lhes deu. E nessa hora os olhos deles se abrem, eles percebem, só tem uma pessoa que senta conosco à mesa dessa maneira, só tem uma pessoa que dá graças pelo pão desta maneira, e só tem uma pessoa que parte o pão desta maneira. Jesus é único, Jesus é exclusivo, e esse Jesus único é o Jesus que caminha do meu lado, é o Jesus que caminha do teu lado, é o Jesus que te ama, é o Jesus que caminha comigo e com você, ainda quando a tristeza está nos cegando, Ele continua do nosso lado. Ele é um Jesus que caminha conosco, nos ensinando a palavra, as escrituras, ainda que a gente demore a crer e a entender. Ele é o Jesus que caminha conosco e senta na mesa conosco, ainda quando a gente está com medo e não perceba a sua presença. Ele é o Jesus que continua partindo o pão e nos alimentando com a sua palavra, nos alimentando com o seu amor, fortalecendo e caminhando conosco a cada dia. Esse mesmo Jesus que está vivo, está caminhando conosco, está do nosso lado.
Esse mesmo Jesus que continua partindo o pão hoje e nos servindo. Hoje nós estamos recebendo essa porção da palavra de Deus, o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu, ele é o verbo vivo, por isso a palavra é o nosso alimento, é aquilo que nos sustenta, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, os nossos olhos se abrem e a tristeza vai, a tristeza sai, a angústia, a dor, e nós podemos confiar. Tempos difíceis, é verdade, muitas lutas e muitas dificuldades, é verdade, mas não estamos sós. O Senhor está vivo e Ele caminha comigo e com você. E sabe o que acontece quando a gente se dá conta de que Jesus está vivo e caminha conosco? A gente se levanta, a gente toma um copo d'água, a gente se refresca, a gente se refrigera e a gente retoma a caminhada, a gente continua a nossa vida com esperança, com fé, com alegria. O texto diz para nós que aqueles homens, os mesmos que estavam tristes, que estavam cansados, que estavam sem esperança, que estavam desanimados, que estavam com medo da noite escura, agora, sabe o que acontece? Eles recobraram o ânimo de vida ao saber que Jesus estava vivo caminhando com eles. Eles, diz o texto para nós, os mesmos que estavam com medo da estrada escura, falando para Jesus ficar com eles naquela noite, vai dizer para eles assim, na mesma hora, versículo 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde eles estavam reunidos os outros 12, eles não queriam saber se era noite, se estava escuro, se era perigoso, se era longe, não, nada disso preocupou eles, nada preocupou, porque o que eles queriam era anunciar, ele está vivo. Nós estivemos com ele, tomamos um lanche da noite com ele, ele partiu o pão, ele abençoou e abriu os nossos olhos. Meu irmão e minha irmã, que você possa saber e crer que Jesus está vivo, caminha comigo e com você. Não deixe a tristeza cegar os teus olhos, não deixe o medo tirar aí o seu ânimo, não deixe que essas circunstâncias todas minem, tire a esperança do teu coração, mas que você possa perseverar. Jesus está vivo. E nós vamos orar a esse Jesus nessa hora. Pai de amor, nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor está vivo e caminha conosco. Nós cremos, ó Pai. Senhor, mas às vezes tem sido tão difícil, às vezes a tristeza tenta nos cegar, às vezes, ó Pai, o medo, Senhor, tenta nos coagir, ó Pai, às vezes, Senhor, a falta de esperança tenta nos fazer fugir e nos calar, mas nós queremos, ó Pai, nesta noite clamar, que o Teu Espírito Santo renove as nossas forças, renove a nossa fé, que o Senhor venha, ó Pai, entra na nossa casa, no nosso coração, que o Senhor, ó Pai, venha cear conosco, que o Senhor venha nos dar o alimento fresco da Tua palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, nos encorajar. Paizinho, nós queremos, ó Pai, diante dessas situações todas que estamos vivendo, nos levantar e sair, ó Deus, vencendo todas as dificuldades e declarando que o Senhor está vivo. Paizinho, eu quero clamar especialmente nessa noite pelas pessoas enfermas. Ó Pai, eu quero clamar pelas pessoas que estão cada vez mais próximas a nós. Ó Pai, famílias, ó Deus, que algumas nós não conhecemos, que estão sofrendo, ó Pai, com essa Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa entrar, ó Deus, nos leitos agora, que o Senhor possa entrar nas famílias agora. Espírito Santo vai tocando em cada coração. Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que estão trabalhando nessa luta, os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, todos e todas, o pessoal do SAMU. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que trabalham, ó Deus, também diretamente ligados, motoristas de ônibus, as pessoas de empresas que não podem parar, que produzem materiais essenciais, as costureiras, ó Pai, que estão produzindo material para ajudar. Vai abençoando, Senhor, vai dando ânimo e força e coragem, ousadia e amor a cada coração. Paizinho, vai alcançando também
o nosso governo, Pai, as lideranças do nosso país. Senhor, dá sabedoria aos cientistas, aos estudiosos. Senhor, mostra, Senhor, a cura. E, Senhor, que nós possamos, ó Pai, vencer este momento em nome de Jesus. Mas que nós possamos, ó Deus, voltar animados e fortalecidos e renovados. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, assim como aqueles discípulos, ao se encontrarem contigo, eles voltaram alegres e felizes, sabendo da vitória. Que nós possamos, ó Pai, voltar também depois deste tempo, alegres e felizes, renovadas a nossa esperança, sabendo da vitória que temos em Cristo Jesus. Quero ainda clamar, ó Deus, pelas famílias enlutadas, famílias, ó Deus, que nessa semana perderam os seus entes queridos. Especialmente clamamos pela vida do irmão Joel, da irmã Fátima. Senhor, tem misericórdia. Momento de tanta dor, de tanta tristeza, tem misericórdia. Pai, aqueles e aquelas que são conhecidos, ó Pai, próximos a nós, que estão enfrentando esta enfermidade. Tem misericórdia de todas as pessoas. Pai, tem misericórdia. Nós clamamos a Ti, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Pai, caminha com a Tua igreja. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegrias, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Dispensa sobre nós a Tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, que foi expressa lá na cruz do Calvário, que o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, que a certeza de saber que Jesus está vivo e caminha conosco, possa alcançar cada coração, cada lar, cada família. Nos dá uma semana de alegria, uma semana de vitória. É a nossa oração e a nossa gratidão. Obrigada pela bênção do Deus Trino. Nós oramos em Teu nome. Amém. E amém. E amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nós ainda ficaremos com um louvor e que nós possamos nessa semana seguir em fervente oração. Que em fervente oração você possa todos os dias derramar o teu coração na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Convido os irmãos para estar nesse momento colocando tudo perante o altar. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de